Boa tarde a todos. Estão todos me escutando? Bom, hoje vamos mostrar aí como você ganhar mais produtividade na sua obra, gerenciando informações na palma da sua mão. Eu vou mostrar o Top Mobile, que vai ajudar a sua construtora a automatizar melhor e melhorar seus processos de apontamento para poder evitar atrasos e improdutividade. Esse é o nosso objetivo hoje, que a gente vai falar aqui. Então, quem sou eu, né? O Ulisses, sou arquiteto digital do segmento de construção e projetos. Atuo há mais de 10 anos apresentando os produtos da TOTS, ok? E agora a gente vai falar de mais uma inovação, que é o Top Mobile, tá? Primeiro a gente vai falar um pouquinho da TOTS, ok? TOTS no segmento, o planejamento da folha-tarefa, depois a parte de mobilidade e os benefícios e encerramos, ok? Começando, TOTS no segmento, como que a TOTS está posicionada no segmento de construção e projetos? Vamos falar um pouquinho da TOTS no segmento de construção e projetos. Hoje, nós temos mais de 1.600 clientes, né? As soluções nossas são integradas ao ERP da TOTS. Temos uma abrangência muito grande de portfólio, uma ampla gama de canais de atendimento e relacionamento. E a TOTS está há mais de 20 anos no mercado, é líder no segmento de construção e projetos, né? Aí 74 dos nossos clientes estão entre as 100 maiores construtoras do país, ok? E aí a TOTS ela atua em várias especialidades do segmento de construção e projetos, né? Uma das especialidades é a especialidade construtora. Ao todo são mais de 1.012 empresas que utilizam TOTS. Nós temos um destaque aí que o case CBM, né? A empresa que destaque aí da parte da especialidade de construtoras. Nós temos a especialidade incorporadoras também que atendemos. São mais de 325 empresas que utilizam o TOTS hoje. A referência aí para nós aí nessa especialidade é a JHSF. Nós temos também a especialidade em engenharia e design. Ao todo são mais de 182 empresas, geralmente escritório de engenharia, né, que utilizam o TOTS. E a parte de projetos e serviços especiais, né? Então, projetos especiais aí nós temos 56 empresas que utilizam o TOTS, né? Um número também bem reduzido aí de empresas que atuam nesse segmento, nessa especialidade. Bom, eu separei aqui as duas principais especialidades para vocês, tá? E coloquei alguns dos nossos clientes que utilizam hoje os produtos da TOTS na especialidade em construção e na especialidade em incorporação, para vocês saberem aí quais são os nossos clientes, os principais clientes que nós temos. E a TOTS hoje, ela tem soluções que vão desde o back-office, RH, produtividade de indicadores, mobilidade, né? E a solução Core. Hoje vamos falar da solução Core, tá? Para vocês. É mais uma inovação que o segmento de construção e projetos trouxe para ajudar a sua construtora, a sua empresa de projeto a aumentar a produtividade lá, principalmente no canteiro de obras, né? E para iniciar, para explicar para vocês, eu vou mostrar aqui o planejamento da folha-tarefa, né, para preparar a mobilidade. Como que nós preparamos a mobilidade, né, o Top Mobile, para a utilização do Top Mobile no canteiro, né? Precisamos ter esse planejamento da folha-tarefa. É bem simples, tá? No planejamento da folha-tarefa, você vai lá, vai fazer uma folha-tarefa, como se fosse uma ordem de serviço. Então, você vai ter lá o planejamento de médio prazo, né, no seu cronograma, na planilha de atividades do TOTS Obras e Projetos. E aqui na folha-tarefa, você consegue escolher uma granularidade menor de tempo, ou seja, então lá é mensal, aqui eu poderia colocar semanal, quinzenal, mensal, ou um período personalizado, né? Às vezes você quer colocar um período seu, para você fazer a programação da folha-tarefa. E aí eu coloquei, fiz a programação, eu preciso elencar quais são os tipos de tarefas, quais são as tarefas que eu vou fazer nessa semana, né? A quantidade
programada de cada tarefa, porque essa semana a minha quantidade da tarefa que eu tenho aqui, por exemplo, é 272, mas essa semana eu vou fazer só 25. Né? E aí eu tenho a programação ao longo dos meus ciclos até fechar a quantidade total que eu tenho que fazer no mês. Além disso, também podemos alocar a mão de obra na folha-tarefa. Né? Para realizar os apontamentos de mão de obra, né? Você precisa aqui fazer a alocação. O TOTS Obras e Projetos, ele também traz para você o programado versus alocado. O que quer dizer isso? Que você consegue alocar a sua mão de obra e o TOTS Obras e Projetos tem uma tela que te avisa se a alocação foi satisfatória ou você precisa de mais pessoas na sua equipe para poder atender aquela tarefa. Por exemplo, o alocado aqui, no caso, nós temos aqui 45, que foi alocado que a minha equipe tem disponibilidade. O programado é 117, então, correspondente a 38% de alocação. Preciso de colocar mais gente aí na minha equipe, ou formar mais uma equipe para poder atender essa atividade especificamente, que é onde eu tenho armador e ajudante. E aí, nós precisamos associar os coletores, os coletores, né? Então, eu associei aqui o meu coletor, para mostrar para vocês, e disponibilizei essa folha-tarefa para o meu coletor. Ele fica com um símbolo de um celular aqui, no momento que você disponibiliza, ele simplesmente fica, no momento que você disponibiliza, ele fica assim, desse jeito aqui, ó, né? Quando a pessoa faz a sincronização da folha-tarefa lá no dispositivo móvel, ele vai mudar o ícone e vai ficar um celularzinho. Quando ela está em preparação, a folha-tarefa, ela fica com uma estrelinha. Quando os apontamentos estão fechados e aprovados, ela fica com um cadeadinho, e aí aqui nós temos o status da folha-tarefa que reflete a cada um desses ícones que eu acabei de mencionar para vocês. Bom, e agora eu vou mostrar para vocês na prática como que funciona o produto, né, o Top Mobile, e para vocês entenderem como que é essa nova forma de encarar o gerenciamento na engenharia. Tá? Então, eu vou espelhar aqui o meu celular e mostrar para vocês como que funciona o aplicativo. Vamos fechar aqui, começar do início. O aplicativo ele se chama Top Mobile, tá? O objetivo do aplicativo é você colher informações na obra. Então, você consegue, neste caso aqui, nós temos vários perfis. Eu vou entrar com um perfil que ele é tanto apontador de máquinas, né? Então, ele faz um apontamento de equipamentos, é um operador, e ele também ao mesmo tempo, aqui no nosso caso, no nosso exemplo, ele é uma pessoa que realiza os apontamentos das atividades de avanço físico, mão de obra e assim por diante. Então, eu vou entrar aqui com o meu usuário, colocar aqui o usuário e senha. Eu vou escolher o projeto, claro. E aí, o Top Mobile, qual que é a grande vantagem hoje do Top Mobile? É que você, na obra, às vezes você faz uma planilha Excel, eu tenho que capacitar meu engenheiro a fazer, a estudar Excel, né? Então, a TOTS disponibilizou um aplicativo onde você consegue apontar o avanço físico, mão de obra, equipamentos e ciclo de transporte. Nesse aplicativo, dispensa qualquer outro controle paralelo, né? E essa informação, ele sai do apontador e vai diretamente para o TOTS Obras e Projetos. Por que eu falo isso? Porque o Excel, às vezes eu tenho que deixar fácil para o apontador, porque nem sempre ele tem essa facilidade. Então, tem que fazer uma planilha fácil. Depois, eu tenho que converter esses dados, por exemplo, para poder importar isso no sistema, ou tem uma pessoa, um intermediário, que faz a digitação dessas informações no sistema. O que acontece? Gera erro e pode gerar distorções na minha informação, né? Então, com o Top Mobile, você vai lá na ponta e consegue captar as informações que eu estou mencionando aqui, né? Avanço físico, mão de obra, equipamento de transporte, no momento que essas atividades ocorrem. Tá? Vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, cada uma dessas funcionalidades do produto. A primeira funcionalidade é o avanço físico. No avanço físico, lembra que eu falei? A ordem de serviço minha que eu vou fazer. Então, essa semana, quais são as atividades que eu vou elencar
lá na minha folha-tarefa, né, que eu elenquei na minha folha-tarefa, como eu expliquei para vocês. E aqui eu vou escolher qual é a folha-tarefa. Eu posso ter várias folhas-tarefas, né? Então, por exemplo, tenho a frente de alvenaria, eu tenho a frente, várias frentes, né? E vários grupos de serviços. Neste caso aqui, eu tenho serviço da segunda semana, a folha-tarefa está em aberto aqui. Vou acessar aqui a minha folha-tarefa, que inclusive aqui nós podemos visualizar aqui o período, né, de até da folha-tarefa, e ela está aberta, claro. Nessa próxima tela, olha só que interessante. O TOTVS Obras e Projetos, eu elenquei as atividades. Vocês viram que lá, quando eu planejei a folha-tarefa e coloquei todos os itens para fazer a medição do avanço físico, eu coloquei várias atividades. O sistema da TOTVS é inteligente o suficiente para saber se essas tarefas estão em etapas, subetapas e assim por diante. No projeto, às vezes, é muito grande, tem 5.000 linhas, várias etapas, subetapas, e você ter isso de forma inteligente no mobile é muito interessante. Por exemplo, aqui nós temos 2 etapas. Unidades habitacionais que eu vou fazer e a consolidação geotécnica, que é uma outra etapa que eu tenho dentro do meu projeto. Eu escolhi atividades dessas etapas para o meu apontador realizar o apontamento. Então, por exemplo, vamos entrar em unidades habitacionais. Aqui nós temos uma subetapa, né? Então, no caso aqui, laje, alvenaria, alvenaria 3 pavimentos e laje, primeiro pavimento. Eu quero fazer o apontamento da laje. E aí sim eu chego na atividade. Mas vamos imaginar que você não quer chegar, não quer, eu sei o nome da atividade, eu quero buscar. Então vamos falar que eu quero a atividade de bloco, de assentamento de bloco. Então vou colocar aqui, bloco na pesquisa, né? Simplesmente você entra na folha-tarefa, entrou lá naquele primeiro item e vai trazer. O mais inteligente que o TOTVS Obras e Projetos faz é o seguinte: a mesma inteligência de você fazer no drill down entre as etapas, né, do seu projeto, você consegue visualizar aqui também. Então, eu tenho o meu projeto, o Real Palace, né? Eu tenho a etapa aqui, quadro oeste, a subetapa, unidades habitacionais, e aqui eu tenho a subetapa, no caso aqui, vamos colocar aqui, a minha subetapa bloco A1, a estrutura, a alvenaria, e assim eu tenho lá as atividades de bloco vazado de concreto estrutural 14 centímetros. Então, qual que é a vantagem de você ter isso, essa estrutura dentro da mobilidade? O seu engenheiro, o seu apontador, ele não vai ter dúvida se o bloco vazado é da alvenaria 4 ou da alvenaria 3, né? Então, imagina que a alvenaria 4 é de um lado da minha obra, a alvenaria 3 é do outro lado da minha obra, ou andares distintos, né? Então, ele sabe exatamente onde ele precisa realizar os apontamentos, né? Vamos voltar aqui. Vamos fazer da forma o drill down, né? No caso aqui, o apontador ele já fez o apontamento, né? Então a armadura em aço, né? O bombeamento, a forma especial. Então ele vai fazendo os apontamentos de acordo com a necessidade. Nesse caso, eu posso fazer o apontamento em quantidade, no caso a unidade de medida nossa, que é quilogramas, e ele converte já o percentual. Se eu mudar o percentual, quero arredondar aqui por algum motivo, né? Ele já converte a quantidade também. Então, você pode fazer o apontamento das duas formas no nosso produto. Uma grande vantagem que você tem é poder fotografar as evidências desses apontamentos. Então, aqui é possível você digitalizar a foto, né? Tirar a foto aqui, no caso, do que você está vendo e o que você está apontando, né? Então aqui eu estou na sala, né? Então vou tirar uma fotinha aqui, só para vocês visualizarem, né? Então a foto foi anexada aqui no produto. Então, qual que é a vantagem de você ter o Top Mobile? Você viu como ficou fácil agora? O apontador simplesmente vai lá e digita a quantidade, bate a foto e tudo isso vai para dentro do sistema. O apontador não precisa ficar até mais tarde organizando as fotos em pastas, ele não precisa ficar até mais tarde organizando a planilha dele, porque ele anotou num papel,
né, que às vezes não dá para sair com o notebook digitando pela obra, né? Então, geralmente ele anota no papel e passa isso para o notebook, no escritório da obra, no computador. Ele não esquece nenhuma atividade, então, de ser apontado. E ele não realiza apontamentos errado. Por quê? Olha só, aqui na minha ficha, vocês podem ver que eu começo aqui a obra, depois eu tenho a etapa, subetapa, a subetapa, 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 até chegar na tarefa. Então, ele sabe exatamente que essa tarefa, né, é da laje 2. Né? Então, é lá onde, que ele tem que ir lá e fazer o apontamento. Além da fotografia, é possível também captar a geolocalização, ou seja, qual que é o local com o GPS ativo, qual a localidade que ele realizou esses apontamentos. Então, nas fotos, ele vai bater, claro, a foto. Não tem como ele fazer o upload da foto, tá? Então, ele vai bater foto exatamente no momento que ele está fazendo aquele apontamento, ok? Então, ele vai ir lá com o celular, com o tablet ou com a ferramenta que ele quiser, vai fazer a evidência, né, e o apontamento. E aí eu tenho essas facilidades, e aí você me fala, Ulisses, mas na obra não tem internet. O nosso produto, ele funciona sem internet e com internet. Aí você fala para mim, como que o Top Mobile funciona sem internet? Simplesmente, é possível você ir até um local onde tem internet, faz a sincronização nesse botão aqui, ele vai buscar a folha-tarefa daquele período, depois você vai para a obra, fica lá uma semana na obra. E aí depois você tem que ir para algum lugar com internet. Da mesma forma que antes que você fazia no papel, passava para o Excel e tinha que mandar isso para alguém, né, via internet, aqui é a mesma coisa, né? Ao final dos apontamentos, você realiza a sincronização. Se você tiver internet, você pode ir sincronizando e o pessoal do escritório vai ter as informações em tempo real também, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, tá? Então, ele funciona de forma online e offline. Isso é um grande diferencial, principalmente em obras de infraestrutura, construção pesada, né? Onde você está construindo a infraestrutura, então não tem internet, não tem dados para você, não tem conexão para você fazer a todo momento essa sincronização. Né? Então, além do avanço físico, a outra funcionalidade que é interessante destacar aqui para vocês é a mão de obra. Então, mas como assim a mão de obra? Eu tenho lá as pessoas que vão trabalhar, certo? Na minha obra. Então, o apontador chega na obra, ele fala assim, o que eu tenho para fazer? Né? Ou o mestre de obra, aí vai depender da estrutura sua. O que eu tenho para fazer? Então, eu vou falar assim, olha, minha equipe vai trabalhar onde? Na minha ordem de serviço, por exemplo, segunda semana. No caso aqui, a nossa folha-tarefa, tá bom? Então, a minha folha-tarefa, serviço, segunda semana. E aí, a mesma coisa, eu posso vir aqui buscar, né, pelo nome ou pelo código da tarefa, ou vir aqui e fazer o drill down de acordo com a necessidade. Então, minha equipe vai trabalhar na armadura de aço lá da laje, né? Quem que vai trabalhar da minha equipe na armadura lá da laje, né? Então, eu tenho lá o Nando, né, o Pedro. O mais interessante aqui na alocação, que vale a pena destacar para vocês, é que eu tenho o nome da pessoa, tá? Eu tenho a matrícula dele aqui, no caso, o código dessa pessoa, e eu tenho o apelido. Por exemplo, o Pedro, ele é conhecido como Docas, o Antônio como Toninho, o Gilmar como Barbosa, o João, né, como João mesmo, João José. Então, isso facilita você identificar quem é o Docas, né? Então, claro, às vezes as pessoas na obra não conhecem nem o nome real da pessoa, conheço pelo apelido, porque eu sempre chamei assim a pessoa. Né? Se eu perguntar quem é o Pedro, quem é o Pedro, ninguém vai saber. Então, quem é o Docas, eu vou lá apontar, por exemplo, o Docas, o Toninho e, no caso, o Gilmar. Avanço. E faço o apontamento. Essa atividade, a minha equipe está parada ou não? Né? Como assim, Ulisses? Então, tá vendo aqui, ó, motivo de produtividade? Então, minha equipe pode estar parada por conta de uma chuva, falta de material, fornecedor atrasou. Eu coloquei vários exemplos aqui para mostrar para vocês.
né? Então, eu posso ter um motivo de improdutividade. Se eu colocar nenhum, significa que essa hora do Gilmar, do Pedro e do Antônio é produtiva. Então, nesse momento, eu vou fazer um apontamento produtivo. Tá? Se acontecer alguma coisa, minha equipe está parada, eu vou dar entrada na minha atividade, numa atividade improdutiva. Tá bom? Chuva, falta de material, e eu coloco aqui o motivo, ele já identifica que é improdutivo. Vou colocar nenhum aqui, que é uma atividade produtiva para vocês visualizarem. O apontamento da mão de obra foi registrado com sucesso. Né? Então, você consegue realizar isso de forma fácil, como eu mencionei. Além disso, vamos imaginar que você esqueceu, o apontador não foi na obra naquele dia, né? Ou ele esqueceu de realizar o apontamento. Ele pegou esse apontamento e ele consegue vir aqui e falar assim, olha, ontem teve um apontamento, né, da minha equipe também. Que hora que eles começaram ontem a trabalhar? Começaram 7 horas da manhã, vou colocar aqui, né? Começaram às 7 horas. E quem são as pessoas da equipe? É da Folha Tarefa Serviço segunda semana, né? Que nós estamos realizando um apontamento, das unidades habitacionais, só que ontem foi a laje 1, não foi a laje 2. Então, eu clico aqui laje 1, e o que eu esqueci foi no bombeamento concreto, que eu estava lá, inclusive faltou uma pessoa, eu estava lá ajudando, né? Então, o bombeamento concreto, vamos colocar aqui das formas plásticas, né? Porque o bombeamento de concreto, eu não aloquei nenhum recurso. Então, formas plásticas, estava montando lá, estava ajudando, e eu esqueci de realizar o apontamento. Então, aqui, percebeu que as outras pessoas da minha equipe, né? No caso aqui, não estão aqui nesse apontamento. Então, aqui o João e o Fernando Henrique eram as pessoas que eu esqueci de realizar o apontamento ontem. Mesma coisa, posso elencar um motivo de improdutividade, salvar, apontamento realizado com sucesso. Como que eu faço para encerrar o apontamento? Então, ontem, eu posso, os dois que eu realizei o apontamento, eu posso encerrar individualmente cada uma das pessoas, então é o João e o Fernando, tá? Esse encerramento eu poderia falar que era retroativo, né, referente a ontem. Aí eles terminaram de fazer isso, vamos colocar aqui, às 8 horas, 8h30 aqui, ó, eles saíram, tá? E aí, vamos encerrar aqui os dois, o João e o Fernando. E os demais, que é o que eu estou realizando o apontamento hoje, vamos dar saída e encerrar o turno. Tá vendo lá? Eu não vou informar o horário manualmente. Vamos fechar aqui, deixa eu só. O pessoal está me chamando aqui, não pode. Bom, vou encerrar aqui o turno. Eu posso encerrar o turno. O que é um encerrar turno? Tá? Deseja encerrar o turno de todos os funcionários, então aqueles que restaram, né, de hoje, eu vou terminar o apontamento agora. Então ele vai pegar a data e o horário agora, tá? Falo que sim. Ok. Encerrei os apontamentos. Viu como fica bem mais fácil? Se na planilha do Excel eu teria que colocar, saber o nome de cada um e realizar os apontamentos. Um outro item que facilita muito, né? A mão de obra também tem a geolocalização, eu vou mostrar para vocês no acompanhamento. O outro item é o equipamento. Funciona praticamente quase da mesma forma que a mão de obra. Então, o equipamento, neste caso aqui, esse é um apontador e operador. Eu posso ter só o operador, por exemplo, ficar um celular só no equipamento. Então, ele vai lá e faz o apontamento. Quando ele faz o apontamento do equipamento, ele automaticamente, né, vai gerar, no caso, as informações de mão de obra também, porque ele sabe quem é o operador que está naquele determinado equipamento. Então, aqui para fazer, no caso, meu funcionário aqui, ele é operador também, então vou escolher a entrada do equipamento. Qual que é o horário? Agora, tá? Eu posso realizar o apontamento em série, então eu posso ter uma lista lá dos meus equipamentos e apontar cada um. Se eu tiver o celular no equipamento, eu vou dar entrada manual. Você pode ter o código de barra lá no painel do equipamento, se você quiser, ou você pode vir aqui e buscar também o código ou o nome do equipamento. Então, por exemplo, vamos pegar aqui caminhão. Não precisa digitar tudo não, né?
coloquei caminhão aqui basculante, que é o que eu vou realizar o apontamento. Eu posso escolher entre tarefa e centro de custo. Eu posso apropriar ele no centro de custo lá da obra, né? Ou, né, na tarefa. Então, aqui no caso, eu vou apropriar na tarefa. Eu sei qual tarefa que é. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, vou procurar a tarefa que eu quero, né? Bombeamento de concreto, vou colocar o caminhão basculante, tá? Dessa forma, né, já o centro de custo ficou apagado aqui, e aí eu vou colocar o orímetro desse equipamento. Esse equipamento está com 150 horas aí já de trabalho, ok? Da mesma forma que a mão de obra, eu posso vir aqui e elencar um motivo de improdutividade desse equipamento. Por exemplo, ocorreu uma falha, quebrou o caminhão, né? Não vou poder sair com ele. E aí, quando eu sincronizo, essas informações vão para o escritório. Então, o escritório sabe que teve uma falha no caminhão e estão arrumando, né? E, ao mesmo tempo, essa informação, se você tiver conexão de internet, né? Se não, quando for sincronizar, você vai conseguir mandar essas informações para o escritório também. Vamos salvar aqui nosso apontamento. Apontamento realizado com sucesso, registrado com sucesso. E aí eu realizo os apontamentos e equipamentos também. Cada um dos apontamentos também tem a geolocalização, ou seja, ele sabe onde que eu estou com o equipamento. Se o dispositivo móvel estiver dentro do equipamento sempre, né, o seu dispositivo, você vai saber exatamente onde estão sendo apontados, né, os equipamentos da sua obra, e saber, inclusive, se ele está parado e onde que ele está parado, né? Um outro item é para movimentação de terra, movimentação de material. Às vezes você quer fazer um ciclo de transporte, tá? Que é carga e descarga. Vamos imaginar, eu quero pegar a brita do meu estoque central lá da minha obra, né? Então tem um lugar que eu armazeno brita e eu quero, na usina, né? E eu quero transferir para a obra. Eu geralmente realizo um contrato, né? Tem um subcontratado para isso, só que eu quero garantir que essa pessoa vai carregar, né, lá no meu estoque e vai descarregar na minha obra. Né? Então, aqui eu tenho também a carga e a descarga do ciclo de transporte. Né? Então, vou conseguir falar qual que é o ciclo de transporte. Nesse momento, como eu estou fazendo terraplanagem, eu tenho dois tipos para apontar. Eu posso apontar aqui movimentação de terra e movimentação de brita. Tá? Eu vou escolher lá a movimentação de brita, no caso, que é o ciclo que eu quero, que eu desejo, né? E aí você vai colocar o código do transporte e fazer a carga. E depois a mesma coisa na descarga. Lá no TOTOS Obras e Projetos, agora a gente vai ver, eu fiz todos esses apontamentos, né? Basta você clicar no botão sincronizar, tá? Nesse botão aqui, ó, sincronizar. E aí ele vai mandar as informações todas para o TOTOS Obras e Projetos. E aí, viu como fica mais fácil? Olha lá, ele já sincronizou com sucesso, ok. Quando eu preciso pegar a folha-tarefa, a mesma coisa. Eu vou lá e sincronizo, ele vai buscar a folha-tarefa. Para ratificar esses apontamentos do avanço físico, eu preciso vir aqui e fechar a folha-tarefa. Folha-tarefa fechada. Eu posso, por exemplo, fechei a folha-tarefa. Esqueci de realizar um apontamento. Eu posso reabri-la também, tá? Isso é uma outra funcionalidade aqui no avanço físico. Todas essas informações agora vão para onde, né? Então aqui a gente consegue ver quem foi que realizou o apontamento, fui eu, né, Ulisses, e as funcionalidades no Top Mobile. Mas qual projeto que foi? Inicialmente lá eu não mostrei para vocês, mas você escolhe também o projeto que você deseja fazer os apontamentos, né? Então, no caso nosso aqui é o Real Palace Construção 2016, que é o projeto que nós estamos realizando todos esses apontamentos. Okay? E aí eu tenho a condição de ter no mesmo dispositivo vários usuários, né? Então eu tenho o Ulisses, que é apontador, eu tenho o Jorge lá, que é o gestor da obra, por exemplo, eu tenho lá o Lucas, que é o engenheiro da obra, né? Então todos eles aí, neste caso aqui, pode fazer os apontamentos. O Lucas, por exemplo, ele não pode fazer apontamento de equipamento. O Jorge, ele pode fazer, por exemplo, apontamento só de avanço físico, né? E o Lucas, o Ulisses, ele pode fazer todos os apontamentos, por exemplo, que ele é o apontador. Então, você pode limitar o acesso de cada uma das pessoas também que vão logar naquele determinado dispositivo. Então, eu posso ter um dispositivo para várias pessoas, tá bom? E aí, como que eu acompanho, como que faço para poder gerir isso, né? Então, tudo isso que eu acabei de mostrar é legal, né? Mas
como que eu vou compilar essas informações e o que isso vai agregar de negócio para o meu negócio. Então, aqui nós temos lá a folha tarefa fachada 1 e serviço semana 2. A gente fechou, né, a associada que é o coletor, né, as duas. Então, por exemplo, vamos entender aqui o apontamento que eles fizeram da fachada. Como que eu faço para poder acompanhar? Primeiramente, eu entro na folha-tarefa, é uma folha-tarefa semanal, tá, que eu tinha feito. E aí, o que é interessante, eu quero saber onde que foi apontado. Olha só como ficou fácil agora. Antes, eu precisava olhar lá no Excel, e aí, nossa, eu não sei, eu sou, por exemplo, administrativo da obra, eu não sei onde que foi que ele apontou. Ele escreveu lá leste, oeste, sul, norte, mas eu não entendo, eu sou do escritório, né? Dessa forma, o escritório consegue saber exatamente onde que foi feito o apontamento, quem que apontou. No caso aqui, nós estamos vendo os apontamentos de avanço físico. Eu clico aqui, por exemplo, para fazer o drill down, e ele me mostra, além do apontamento que foi feito, quantidade e o percentual de avanço físico, não foi validado ainda nesse momento, eu posso alterar e eu tenho que colocar um motivo, sou obrigado a colocar um motivo se eu realizar uma alteração. E aí, o que é interessante, eu consigo ver aqui dessa tarefa, né, que nós visualizamos aqui, que é a armadura de aço CA50, que eles estavam preparando, e bateu foto lá da armadura de aço, tem outras fotos também do todo, para garantir que aquilo estava dentro do avanço físico, evidenciar aquilo, né, que foi concluído 65%. Eles não conseguiram concluir tudo, né? E aí, por exemplo, nesse outro aqui, ó, que é uma outra área da obra que está acontecendo também, eles realizaram nessa mesma folha-tarefa, realizaram um apontamento aqui da laje, né? Então, e aí eu tenho as fotos da pessoa, o pessoal trabalhando, né? Dentro da obra, né? Então, as evidências aí de como que foi feito o pavimento. E aí, eu consigo visualizar isso, e aí imagina na obra, eu tenho vários bullets desse, que aí eu consigo ver de forma fácil, né? Ficou fácil agora. Por quê? Eu não tenho retrabalho, eu não tenho pessoas, não tenho intermediários para poder me dar esse apontamento. Ficou muito mais íntegra a informação. Além disso, do avanço físico, lembra? Já a localização que eu falei, exatamente isso. Eu sei exatamente onde que foi que aconteceu. A mão de obra tem a mesma coisa? Eles têm a mesma coisa. Olha só que legal. Então, quer dizer que aqui no meio, aqui, talvez, né, o pessoal trabalhou aqui e aqui, pô, e aquela atividade no meio lá? Ninguém trabalhou? Nossa, esqueceram de apontar. Eu vou olhar lá os apontamentos. Então, eu consigo visualizar aqui, né, se está tudo certo, quais foram os itens que foram apontados, né, de mão de obra, as informações adicionais que eu possa ter aqui, e no mapa, onde que foi feito esse apontamento, né? Porque se eu tenho vários bullets, aí ele traz um pouco mais aproximado aqui quando eu clico somente nesse apontamento, né? Mais fácil para ver onde que realmente estou fazendo lá minhas torres, né? Onde que ele foi feito o apontamento de mão de obra. E aí tem o apontamento do equipamento. Eu quero saber, além da minha mão de obra, eu quero saber onde estão meus equipamentos, né? Como que eu faço para realizar esse acompanhamento? Né? Então, aqui na mobilidade, a gente também tem equipamentos que, por sinal, é possível você utilizar com o TOTS Obras e Projetos somente, e nós temos um módulo também chamado manutenção de ativos. Esse apontamento também está integrado com manutenção de ativos. Mais para frente, eu posso até depois falar um pouquinho mais para você, mandar material e assim por diante. Mas o nosso foco aqui é mobilidade. Então, eu consigo ter um mapa dos equipamentos, onde foram apontados, mas eu quero saber os apontamentos. Lembra aquele apontamento que a gente fez? Né? Acabamos de fazer aqui, ó, hoje. Né? Ele já sincronizou 19/4 aqui. Hoje, esses dois aqui que eu acabei de fazer, lá dos equipamentos. Esse daqui eu fiz ontem. Né? Então, por exemplo, vamos entrar aqui nesse apontamento aqui. Eu quero saber onde que foi. Então, eu consigo saber qual que é o equipamento, né? No caso, se tem alguma inconsistência, lembra que eu falei, siga MNT, manutenção de ativos, tá? Neste caso, o ambiente está integrado, tá? Com manutenção de ativos. E aí eu consigo saber exatamente onde estão meus equipamentos. Eu posso ver um mapa, né, que aí vai ter um monte de equipamento, né, apontando. Aí eu quero ver exatamente esse ponto aqui. Então, eu consigo saber quem foi, qual que é o coletor, o modelo do coletor, o usuário que realizou o apontamento, que lembra que eu posso ter vários usuários dentro do coletor, a latitude e longitude que o próprio celular captou.
né? Então, o equipamento está trabalhando aqui, legal, né? Então, eu consigo visualizar isso de todos os meus equipamentos. Então, por exemplo, tem um outro equipamento aqui, onde que ele está trabalhando. Vamos ver aqui onde que ele realizou o apontamento. Ah, ele realizou o apontamento do outro lado, né? E aí tem um outro equipamento que o operador desavisado, né, não sabia, né, que tinha geolocalização, o equipamento está na frente da casa de alguém, né? Então, ele realizou o apontamento na frente da casa dele. Então, eu consigo saber exatamente onde estão meus equipamentos realizando os apontamentos, falar o que meu equipamento está fazendo aqui, né? Então, a minha obra não tem nada a ver aqui, né? Está em Guarulhos, né, o meu equipamento. Então, eu consigo evidenciar e saber exatamente onde que estão meus equipamentos. Dessa forma, você consegue saber, não está na obra, está lá em Guarulhos. O engenheiro, o que está fazendo o meu equipamento em Guarulhos, né? Então, é uma forma de você ter o controle na palma da sua mão, tá? Então, por exemplo, o apontamento de equipamentos, né? Eu gero tanto para o SIGA-MNT, né? As informações. Neste caso aqui, eu não estou integrado com manutenção de ativos, então eu só simplesmente apropio o custo. Aqui eu já apropriei o custo de todos, então já foi apropriado, tá vendo? Então ele fica pendente para você fazer uma verificação, uma edição, depois se apropria o custo, ele gera a apropriação para você. Tá? A mesma coisa ocorre na mão de obra. Então aqui na folha-tarefa, por exemplo, como que eu vejo também da mão de obra? Além de drill down, que você pode fazer, né? Aqui eu consigo visualizar quais são os apontamentos de mão de obras que foram feitos. Né? Então, nesse coletor, todo mundo trabalhou aqui, ó, legal. Onde que essa pessoa que trabalhou, o Pedro, eu quero saber o do Pedro, porque o Pedro geralmente fica lá no escritório. Ah, legal, ele estava na obra, nesse apontamento. Ó, legal, não tem ninguém me enganando aqui. Aonde que estava o Carlos, né? Então, você consegue visualizar, né, as informações. Ah, legal, tá todo mundo trabalhando, né? E aí você tem essa facilidade de visualizar, né, as informações, além de todos esses itens aqui, é possível você falar assim, olha, na edição do apontamento eu poderia fazer uma alteração, né? Porque esse apontamento ainda está pendente. Ele pode ficar inconsistente, por exemplo, eu falar que ele é inconsistente. No caso, eu posso gerar a apropriação dele, né? E eu posso também revalorar, fazer o rateio e revalorar as horas do ponto eletrônico. Então, está pendente do ponto eletrônico ainda esses apontamentos para poder fazer essa revaloração. Tá? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais aqui, só para vocês entenderem. Antes disso, eu vou explicar onde que eu vejo os apontamentos do avanço físico. Então, aqui, a edição de apontamentos do avanço físico. Eu tenho todos os apontamentos dessa folha-tarefa. Então, aqui, quantidade programada e quantidade da tarefa. Lembra lá o percentual de que foi apontado, ainda está em validação. Então, aí nesse momento aqui, está em validação, eu posso validar o apontamento. Consigo visualizar, esse daqui é o chapisco que o pessoal estava aplicando com a máquina nova. Né? Eu consigo visualizar as fotos que eles evidenciaram e como foi feito o serviço. Tá? Validando os apontamentos, né? Então, vou clicar aqui, validado, essas informações são validadas e aí você consegue marcar as informações que estão validadas, né? No caso aqui, e no caso aqui você pode gerar o processo aqui, validar apontamentos, né? No caso, ok? Então, você vai validar os apontamentos aí, você já está validado, ok? E aí, você consegue gerar a apropriação também dos apontamentos. Então, realizei lá o apontamento, né? Eu consigo mandar aqui os apontamentos para o PERT. Então, atualizar o PERT, tá? No caso do avanço físico, eu vou lá e atualizo o PERT, porque é lá que eu tenho lá o avanço físico, né? Então, eu vou lá e atualizo o PERT, consequentemente, ele vai desdobrar e atualizar o meu cronograma também. Na mão de obra, ele gera apropriação também para a tela de apropriação. E aí, tudo isso vai para a tela aqui, apropriação de serviços e insumos. Então, aqui a nossa retroescavadeira, que eu gerei o apontamento, tá vendo aqui? E todos os equipamentos, né? Mini escavadeira, retroescavadeira, né? E assim por diante.
E aí, o que é interessante aqui é que nós temos uma rotina, tá? Para você fazer o seguinte, ó, facilitar a sua vida. Você tem a folha de pagamento, não tem? Então, você consegue fazer o rateio, ou seja, ir lá no ponto eletrônico, saber todas as horas realizada a apontadas lá no ponto, variação da mão de obra é ir lá na folha de pagamento, saber, lá nos eventos da folha de pagamento, eu vou marcar qual que agrupa custo, tá? Tem um parâmetro lá nos eventos, qual agrupa o custo. E aí, quando você clicar nesse botão, ele vai buscar todos os eventos, que você mencionou, né, que vai participar do custo do projeto, e vai agrupar isso e vai chegar no valor hora, o cálculo do valor hora, e vai revalorar as suas horas também. Então, isso ajuda bastante. Então, geralmente você roda essa rotina uma vez por mês, preferencialmente depois que a folha foi rodada, né? E aí você vai ter essas informações fáceis, né? Não vai precisar ficar fazendo conta, né? Cálculo em controles paralelos, e isso ajuda bastante, principalmente o engenheiro, né? Que o tempo já não é grande. E aí, toda essa parte de acompanhamento, né, quais são os benefícios? Você já pensou em tornar muito mais as suas obras mais produtivas? Por que produtivas? Porque todo esse modelo de controle, tá, traz para você um menor trabalho, tá? Você vai conseguir saber quais são as suas atividades, consequentemente, você não vai esquecer de nenhuma atividade, não vai atrasar por conta disso, e ao mesmo tempo, pontualmente, na palma da mão, ele sabe exatamente onde trabalhar. Então, consequentemente, o seu funcionário na obra, ele vai ser mais rápido, né? E mais produtivo, tá? Evitando também atrasos. Quais são os benefícios que nós temos? Geralmente as empresas buscam, né, um trabalho administrativo enxuto no canteiro de mão de obra, né? Governança e rastreabilidade, né, é importante para a empresa também. E os apontamentos são extremamente importantes lá no canteiro para você saber o que está acontecendo. E aí, os benefícios que o Top Mobile traz para vocês, né, para as consultoras, é poder corrigir os problemas em tempo hábil, ou seja, tudo isso é mais rápido, o apontamento é mais rápido, eu consigo chegar numa conclusão, numa análise mais rápido. Né? Então, ao invés de eu mandar para o Excel e eu vi que está errado, depois de que está no meio do outro ciclo, já não adianta muito, né? Já atrasou. Então, sabendo em tempo hábil, você vai conseguir saber ter esse fluxo em tempo hábil, né? Você vai conseguir resolver problemas rapidamente também dentro do seu ciclo. Além de aumentar a produtividade, porque ficou mais fácil, ele tem na palma da mão, não tem a desculpa de eu não passei no escritório e assim por diante, né? E o mais importante, o Top Mobile traz automação e rastreabilidade. Você sabe exatamente quem fez, quando fez, onde fez, tá? Os apontamentos. E isso traz maior governança para sua empresa. Bom, se você quiser saber mais sobre as nossas soluções, modalidades, valores de contratações, sobre manutenção de ativos, né, pode entrar em contato com o canal de atendimento da TOTUS, ou pelo site totus.com, tá? Ou totus.com/contato. Nós temos também grades de apresentações, apresentações por que eu falo grades? Porque elas ocorrem toda semana, tá? De terças e quintas. No site da TOTUS, no rodapé, basta clicar em demonstrações virtuais, escolher o segmento de CIP e se inscrever. Nós mostramos essa novidade e muitas outras em nossas apresentações também. Então aproveitem, não tem custo nenhum, tá? Podem se inscrever, participar, perguntar e melhorar aí tudo isso para contribuir, né, e melhorar os processos da sua empresa. Hoje a TOTUS quer que nossos clientes sejam parceiros e não simplesmente consumidores de produto. Então, convido vocês aí para participar de nossos conteúdos exclusivos, webinars e demonstrações. Inscreva-se e participe. Agora, se vocês puderem, tiver alguma questão, alguma dúvida, vou abrir aqui para dúvidas, tá? Ulisses, a gente tem aqui uma pergunta. Vou ler para vocês todos. É do Levi Gonçalves.
Ele pergunta se o aplicativo Top Mobile fala que está muito interessante e pergunta se outros módulos, por exemplo, o RM Nucleus, já está sendo estudado para ter essa solução mobile também. Bom, hoje nós temos o Top Mobile, que é exclusivo para a partir do TOTS Obras e Projetos. O TOTS Obras e Projetos tem outros portais também, que é possível acessar através do navegador da web. Né? 2018 na minha visão, é o ano dos apps. A TOTS está lançando vários apps. Hoje nós não temos nenhum app para o Núcleos para realizar essa atividade, né? Mas podemos verificar se tem algum planejamento para isso, ok? Hoje não temos. O que nós temos é um portal, um frame HTML, onde você consegue fazer pedido de material, da obra, se você quiser, né? E algumas funções no mobile funciona, você poderia utilizar um celular um pouco mais novo, né, que usa HTML5 vai rodar, né, vai funcionar, que ele vai funcionar no browser, né, vai rodar no browser. Então, é um portal que tem algumas funções, mas não tem todas as funções elencadas, tá? Pergunta do Adriano. O aplicativo está disponível apenas para Android? Desculpa, pessoal, eu não falei a plataforma, né, para vocês. O Top Mobile hoje ele está disponível para a plataforma iOS, tá, e Android. Então, se você tiver um iPhone, né, você pode instalá-lo aí, na loja está disponível, ou se você tiver também o Android, está disponível aí na versão do Android também, na loja do Android. O Ederson pergunta como ele faz quando ele precisa trocar um membro num apontamento de tarefa. Não entendi. Como você trocaria um membro? Se puder explicar um pouco mais, você faria, por exemplo, um empréstimo, por exemplo, seu membro, ele ficou doente, certo? E aí você quer substituir aquele determinado membro, né? Você poderia fazer um apontamento avulso, tá? Pegando uma pessoa de outra equipe ou fazendo um apontamento manual, né? Pegando lá a pessoa da outra equipe, para dizer que não é da sua equipe, não seria da sua equipe. Seria isso? Vamos aguardar aqui ele responder. Enquanto isso, tem uma pergunta da Renata. Como faz a parte da folha de tarefas? Acho que ela falou que foi um pouquinho rápido, se pudesse mostrar melhor. Tá ok. Daqui a pouco a gente pode mostrar aqui para vocês a folha-tarefa. E ela pergunta se a folha de tarefa é vinculada à planilha orçamentária, cronograma e PERT. Exatamente, ó. Lembra que eu falei para vocês? Eu tenho o planejamento da folha-tarefa, que é o de curto prazo. Eu tenho um cronograma, que é o de médio prazo, período a período. No cronograma, geralmente é mensal, né? Ou um período lá maior, e na folha-tarefa eu vou ter um período menor, né? Um ciclo menor para poder controlar. Então, as tarefas estão sim vinculadas, tanto é que vocês viram o quantitativo lá, né? É o quantitativo lá da minha tarefa, que está programada para aquele determinado ciclo. E ela pergunta se precisa fazer um a um ou se tem algum processo que clique e gera essa folha. Tem um processo, tá? Eu posso mostrar aqui para você, ok? Tem menos dúvidas, né? Vou mostrar aqui rapidinho, só para vocês verem como que é. É bem fácil, tá? Não exige muito trabalho. Então, eu vou pegar aqui, ó, folha-tarefa, tá? Olha só como é simples. Aqui, ó. Apontamento semanal. Vamos fazer aqui para o começo do ano, né? Janeiro, na terceira semana aqui, ó. Quarta semana. Vamos fazer aqui. Coletor móvel. E aí, o que é interessante, eu posso usar o personalizado também. Semanal, o meu semanal está errado. O meu semanal não é assim, é de 3 dias. Né? Eu posso vir aqui e mudar, tá? Então, qual que é o período que eu quero? Quinzenal, semanal, mensal, personalizado. Ok, tá? Fiz aqui, ó, o meu apontamento novo. Tá vendo? Está com ícone em processamento, ou seja, estou planejando aí na minha folha-tarefa. Marco, venho aqui, associar tarefa.
o sistema é inteligente para olhar para aquele ciclo que está programado no seu cronograma e mostra somente as tarefas que estão naquele ciclo. Então, eu consigo visualizar aqui somente a minha IAP pequenininha, tá vendo? Por quê? Somente as tarefas daquele ciclo. É como eu disse para você. Então, eu vou lá, escolho, por exemplo, eu quero escolher tudo aqui, ó. A etapa inteira ou aí você escolhe aqui de acordo com a necessidade, tá? Vamos colocar aqui a consolidação geotécnica, né? E vou mandar executar. Pronto, está associada à tarefa. As minhas tarefas estão aqui, né? E aí eu posso já olhar aqui e falar assim, olha, qual a quantidade da tarefa, quanto que eu vou programar em função, no caso, quanto que eu vou programar essa atividade. Aqui na edição de apontamentos, né? E aí, por exemplo, para realizar a alocação de mão de obra, eu venho aqui em alocação de mão de obra, coloco as pessoas, né, que estarão alocadas aqui, no caso, eu preciso de um ajudante, um armador, e aí eu vou alocando, né, e o que é interessante também, que eu consigo visualizar depois de alocado, né, eu consigo visualizar se aquelas pessoas conseguem atender 100%. Além disso, para ficar mais fácil, tem uma tela mais limpa, que é o que eu mostrei no início, né, o programado versus o alocado, que ele traz para mim exatamente, né, o que eu programei, qual a quantidade planejada, o que eu programei, o alocado e o percentual alocado nessa tarefa. Aqui todas as minhas atividades foram atendidas com a minha equipe. Se não fosse, eu precisaria de uma outra equipe. E aí eu conseguiria vincular a outra equipe. No caso de equipamentos, né, você vai falar aqui nos equipamentos quais são os equipamentos associados ao projeto. Tá? E vincular também o equipamento, no caso, ao operador, se você quer que os apontamentos daquele operador são gerados automaticamente. Tá? Então, é bem simples, né? Você fazer aqui, no caso, a folha-tarefa, a programação da folha-tarefa é bem simples, né? E aí, você tem também, no caso, a programação dos ciclos de transporte que você tem, né? No caso aqui, ó, cadê? Ciclos de transporte, né? Que eu também tenho condição aqui, nesse ciclo de transporte, que vê os apontamentos, aqui, apontamentos dos coletores. Então, eu fiz esses apontamentos, lembra lá a carga e descarga que eu fiz hoje, né? Aqui, no caso, eu fiz esse daqui eu fiz hoje, né? Agora, para vocês visualizarem. E aí eu posso conciliar os apontamentos, que é o quê? Saber se tem alguma carga sem uma descarga. Então, ele concilia esses apontamentos de alerta. Fala, olha, teve uma carga no meu depósito e não teve a descarga, né? Daquele determinado trecho. Então, você consegue fazer isso. Além disso, na programação como chama, do ciclo de transporte, você consegue escolher aqui os parâmetros. Por exemplo, vamos colocar aqui, eu quero por distância, quilometragem. Vamos dar um novo aqui, ó. Novo. Então, eu falo qual que é a descrição do meu ciclo de transporte, no caso, né? Qual que é a distância aqui, e aí eu vou considerar o quê? Está disponível no coletor, sim ou não? Se está ativo ou não? Vou considerar o cálculo para apropriação, quando ele gerar a apropriação, vou considerar a distância ou considerar a capacidade do bem, né, que ele apontou lá. Então, você tem essa questão também de programar o seu ciclo de transporte para disponibilizar no seu dispositivo móvel. Ficou claro? Ela perguntou só onde você clicou para chegar até a folha de tarefa. Aquela telinha anterior Tá bom. também. Então, você tem um menu do TOTOS Obras e Projetos. Então, você vai no menu de controle, mobilidade, folha-tarefa. O Ederson disse que foi respondida a pergunta dele anterior. Ele só queria saber como ele faz um apontamento avulso. O apontamento avulso é feito no caso, no dispositivo móvel, né? Lá no apontamento da folha-tarefa, eu não configurei na minha folha-tarefa aqui, porque eu tenho só, no caso, uma equipe, né? Se for necessário, a gente pode mostrar isso, como essa dúvida, se você quiser, a gente pode marcar um dia, mostrar para você, tá? Porque o ambiente eu não preparei para essa determinada atividade.
O Carlos pergunta se as fotos no mobile podem ser feito download para o computador. As fotos, você não faz aqui, fica aqui, ó, no seu, na folha, aqui no sistema da TOTS, fica lá no seu banco de dados. Então, vamos pegar aqui, ó, por exemplo. Vou pegar aqui a argamassa aqui. Ah, esse não, esse daqui. Armadura aqui, laje 2. Então, você diz salvar isso daqui num dispositivo. Não, fica dentro do sistema, né? Então, para salvar aqui, o apontamento que eu fiz aqui também veio. Fica no dispositivo. No momento, eu acredito que não tem a opção aqui ainda. Seria uma boa, né? Eu vou, inclusive, ver com o pessoal do desenvolvimento. No momento, não podemos, por exemplo, pegar essa foto e fazer... eu posso copiar ela? Posso, sim. Deixa eu ver se tem... Não, aqui é para copiar as colunas. Não tem essa opção. Ainda não temos essa opção, mas posso verificar se isso está também no roadmap e se a fábrica tem expectativa de colocar essa informação também. Fica dentro do sistema, isso é o mais importante, fica lá no seu banco de dados, né, as informações. E, claro, essas informações, estando lá, ficam mais seguras. Você poderia dar um print screen na tela e pegar a foto, né? Seria a opção hoje, mas eu vou avaliar para colocar essa opção também para você conseguir baixar a imagem aqui. A Renata, ela conta que, no caso dela, ela pensa em vincular na folha de tarefa um serviço a um fornecedor ao invés de um colaborador, né? Quando fizer uma validação da medição, vai direto para o financeiro ou primeiro tem que passar por suprimentos? Como que funciona? Olha só, tá vendo aqui em equipe de mobilidade? Então, na equipe de mobilidade, você pode ter aqui a sua equipe, tá? E aí dentro da sua equipe, vamos colocar aqui, ó, membros da minha equipe de mobilidade. Essas são as pessoas que estão na minha equipe. Vamos imaginar que o servente é um terceiro meu, tá? Então, eu posso vir aqui, quando eu vou alocar alguém montar minha equipe, eu falar que é um terceiro, e vai buscar no cadastro de pessoas de terceiros, não é funcionário. Então, você poderia fazer uma equipe de terceiros e fazer o controle sim aqui, tá? Essas informações, ela não vai gerar direto para o núcleos, tá? Essa informação vai gerar para onde? Vai gerar apropriação para você lá no apropriação de insumos e serviços, ok? Então, eu vou gerar apropriação aqui no módulo de apropriação de serviços e insumos. Ok? Respondi a pergunta? A Renata também perguntou se quando colocamos motivo da improdutividade, por exemplo, chuva, a folha de tarefa prorroga o PERT e o cronograma na planilha orçamentária. Não, na verdade você tem que, no caso, planejar aqui a próxima folha-tarefa, né? E você vai ter essa reprogramação no seu cronograma. Ela vai evidenciar que aquele período, né, foi feito, ele não vai fazer isso automaticamente, tá? Você vai ter que fazer com as ferramentas de planejamento da TOTS. É bem fácil. O Enéas pergunta se existe o conceito de peso para funcionários na equipe. Não sei se... Não, ainda não temos o peso para funcionários na equipe quando a gente fala de mobilidade. Nós temos peso na tarefa, na IAP, né? Então, cada tarefa eu posso ter uma malha de pesos, né? Na mobilidade ainda nós não temos isso. Você poderia explicar qual que é a utilidade para você ter o peso de pessoas, por gentileza? Me pareceu interessante a pergunta. Legal. Enquanto ele manda, o Jean perguntou se para fazer a folha de tarefa é preciso primeiro montar a equipe de mobilidade. Sim, você vai ter suas equipes aqui, né? Então, se você precisa montar a equipe, você tem que montar suas equipes. A equipe, no caso, se for de terceiro, né? Fazer a organização. Primeiro,
das pessoas que vão trabalhar, que vão estar naquela obra, né? Então você já deixa tudo organizado. Ah, não, cada folha tarefa eu tenho que fazer uma equipe. Não, tá? Então eu tenho a equipe 1, 2, 3, 4. Geralmente no planejamento você vai ter as frentes, cada frente você vai ter um coordenador, geralmente um mestre de obra, para poder fazer, que coordena aquela determinada equipe. Então tem a equipe de acabamento, hidráulica, elétrica e assim por diante, né? E aí essas pessoas sim, você vai colocar uma vez somente. Depois, conforme as folhas-tarefas, né, você vai alocando as pessoas à equipe. O sistema vai identificar automaticamente, se, por exemplo, o Pedro aqui, ele está vinculado ao insumo ajudante. O Antônio também ele é ajudante. E assim sucessivamente. Então, o sistema vai identificar automaticamente. Quando você fala assim, olha, vincula essa tarefa na minha equipe, você vai ter várias pessoas lá dentro. Você não vai precisar alocar uma por uma. Você fala assim, essa tarefa está alocada nessa equipe. O sistema vai identificar se a quantidade de pessoas é necessária, tá? E se não tiver alguém daquela especialidade na sua equipe, o sistema também da TOTS vai alertar você, olha, por exemplo, o carpinteiro, aqui eu tenho um carpinteiro, tenho, mas o eletricista, não tem eletricista na equipe, equipe 1, tá? Então ele vai alertar, e aí é necessário você ter isso na outra equipe ou montar uma equipe com eletricista, entendeu? Mas é uma vez só que você monta, geralmente você vai definir quando você vai fazer essas frentes de trabalho, né? Então as equipes são as frentes de trabalho, e a folha-tarefa você vai fazer periodicamente. Isso daqui você faz uma vez só. Enéas, na verdade aqui, é interessante a sua pergunta, né? O cara mais experiente provavelmente tem um peso maior, né? Mas nós estamos falando aqui de apropriação. Então, se ele é mais experiente, ele provavelmente ganha mais, certo? Se ele ganha mais, lá na folha de pagamento, ele vai ter essa informação. Quando eu revalorar as horas, consequentemente, o valor apropriado dele vai ser maior, né, do que os outros, tá? Mas seria, talvez, eu vou verificar aqui com o pessoal para marcar, por exemplo, talvez aqui, se é interessante para todos os clientes ter esse item aqui. Mas esse peso, eu creio que, se for financeiro, né, conforme você mencionou, a gente resolve quando faz a revaloração das horas. O Enéas também pergunta como funciona a integração com o Labore e se as faltas são tratadas somente lá no sistema Labore. As faltas são tratadas no ponto eletrônico, tá? O que aconteceu? O funcionário faltou, né? Lá no campo, ele vai apontar como improdutivo, falta. Faltou fulano de tal. Estava programado para ele vir na frente e ele não veio. Então, você vai apontar isso como improdutivo, aqui. Quando você for revalorar as horas, lá no ponto eletrônico também vai estar como falta, provavelmente, que não vai aparecer, tá? Então, você trata as faltas como um motivo de improdutividade, poderia, por exemplo. E a integração do Labore, como que funciona? Aquilo que eu falei. Você vai vir aqui, ó, na apropriação, vamos pegar aqui, ó. Tá me atrapalhando aqui. Vamos lá. Você marca as atividades. Por exemplo, o técnico de instalação, por exemplo. Vamos pegar aqui, ó. Você vai marcar lá, e aí quando você for vir aqui, ó, rateio e revalorização da mão de obra. Eu vou clicar aqui para vocês verem. Eu vou falar qual que é o período da folha que eu quero, lá do Labore, tá? O período, o mês, avanço, né? Neste caso aqui, eu não tenho, no caso aqui, tá vendo? Falta definir o motivo de improdutividade no meu projeto. Eu não configurei para ele fazer a revaloração. Então, eu vou ter que ir lá no projeto e configurar as informações para ele buscar as informações da folha de pagamento. Aqui, eu não estava previsto chegar nesse detalhe, tá bom? Mas você simplesmente escolhe o período, tá? E ele vai buscar as informações lá na folha de pagamento e trazer para você. Ele vai trazer uma prévia, claro, aqui para você, e aí depois ele vai fazer isso, apropriando isso efetivamente na hora homem aqui do técnico de instalação. O Leonardo pergunta, caso seja necessário associar novos funcionários na folha-tarefa, em virtude por não estar alcançando produtividade necessária, posso incluir novos funcionários durante a execução?
se você pode incluir novos funcionários durante a execução da folha-tarefa. Vamos pegar aqui. E essa folha-tarefa que eu tenho, por exemplo, serviços da semana 1, semana 2. Eu quero colocar um serviço a mais. Vamos ver aqui esse aí. Não. Então, por exemplo, se você for incluir uma atividade nova, você não vai conseguir fazer isso. Tá? Você vai ter que abrir uma folha-tarefa para poder incluir essa tarefa nova. O Enes pergunta como que funciona para casos de serviços não previstos. Você poderia apontar como, no caso, o avulso, né? Fazer um apontamento avulso. Mas aí a gente poderia entender como seria esses serviços não previstos. Por exemplo, você vai fazer um apontamento do avanço físico, mão de obra, equipamento. Qual tipo de apontamento você está falando? Se for de mão de obra, eu faço um apontamento avulso. O Enes pergunta se um mesmo funcionário pode participar de mais de uma equipe. Pode, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma equipe folha-tarefa de instalação elétrica, e tem um outro da instalação do granito, por exemplo. Tem duas, o acabamento e elétrica. O mesmo funcionário pode participar nas duas, no caso, nas duas folha-tarefa. Basicamente é isso, pessoal. No caso da medição avulsa, Renata, a gente vai entrar em contato, eu vou pegar aqui os contatos com a Jaqueline, tá, do seu, e envio para você o material, tá? Se não for suficiente, você pode se inscrever também numa demonstração nossa de terça, que ocorre de terças e quintas, e a gente pode mostrar também isso no final da apresentação, tá bom? Bom, pessoal, as perguntas que a gente não respondeu ainda, porque nosso tempo acabou, já estourou bastante, né? As perguntas que a gente não responde, a gente vai responder também, responde por e-mail, tá bom? E também, se você tiver uma unidade próxima, pode alocar uma pessoa para poder fazer uma apresentação para vocês, caso se estiver muito difícil, entra na nossa grade de apresentação, que ocorre de terças e quintas. Nós fazemos a apresentação do Top Mobile e outras inovações também lá. Agradeço a atenção de todos, muito obrigado por prestigiar minha apresentação, nosso webinar, e até a próxima apresentação.